Olá, meus queridos irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero compartilhar alguns textos da palavra de Deus convosco. O primeiro está em Lucas, no capítulo 12, versículo 16 a seguir. Diz assim: E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esta parábola é a parábola do homem insensato. O insensato não tem lugar no reino de Deus, ele não encontra espaço. O que vale aquele homem que edifica sua casa sobre a areia? Ele é insensato, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a areia e vai derrubar a casa. O que vale um pai de família que não tem bom senso? É um pai descuidado, é um pai sem responsabilidade, ele é insensato. Em terceiro lugar, o que vale o profeta sem a mensagem? Profeta é aquele que empresta o ouvido para Deus e a boca para os homens. Então ele tem que ouvir de Deus para poder transmitir aos homens. Mas se ele não tem palavra de Deus, que profeta é este? O que vale o rei sem a coroa? Lembra de Adonias? Adonias arrumou uma coroa, quis ser rei, ou melhor, ele se apresentou como rei, mas não tinha o poder de rei. O rei era Salomão. Então, nós precisamos ficar no lugar o qual Deus nos colocou. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 29 a 31, o texto diz assim: o tempo se abrevia, o que resta é que os que choram fiquem como não chorassem, os que se alegram, como não se alegrassem, os que possuem, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O grão de trigo que cai na terra tem que morrer, senão não dará fruto. João 12, 24. Veja bem, somente alguém que vive como não vivesse, e admite a cruz de Cristo como fardo leve, como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo se apresenta como alguém que é o oposto do homem rico e insensato. Paulo demonstra ser homem sensato, homem correto nas suas ações e, consequentemente, homem abençoado por Deus. Em terceiro lugar, há muitos textos bíblicos que para nós parecem incompreensíveis. Por exemplo, Mateus 16 e o versículo 24 diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, aqui, meus irmãos, a gente pode tirar algumas lições. A Bíblia apresenta pelo menos 3 tipos de pessoas que se apresentam na escola do mestre. O primeiro tipo é aquela pessoa que chega espalhafatosa para Jesus e diz: mestre, conta comigo, eu te seguirei aonde quer que fores. Olha, é uma pessoa que se oferece, mas não tem requisitos. Jesus repreende essa pessoa porque sabe que não está falando a verdade. O segundo tipo de pessoa é o próprio Jesus que chama ele, diz: segue-me, vem. Ele diz: Senhor, deixa primeiro eu enterrar os meus pais, deixa eu primeiro cumprir a lei. Sabe o que Jesus vê? Essa pessoa não serve. É uma pessoa que não entende que eu cuido. Quem cuida da família sou eu, quem cuida do seu pai, da sua mãe, quem cuida dos filhos sou eu. Se eu estou te chamando, eu sei o que eu estou fazendo. Esta é o entendimento correto da palavra de Deus. O terceiro tipo de pessoa é outra pessoa também que se apresenta a Jesus. É ele que chega para Jesus e diz assim: mestre, seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu despedir dos da minha casa.
Só, meus irmãos, Jesus não se engana. Não adianta a gente falar palavras bonitas, macias. Não, Jesus conhece o coração, Jesus sabe a verdade, o que está dentro de nós, o que eu estou realmente querendo fazer. Então, não adianta eu querer enganar Jesus. Nós precisamos entender que antes que eu me chegue a Jesus, Ele já me conhece, Ele já sabe tudo sobre nós. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é justa. A palavra de Deus, ela é fiel. Esses textos, eles são fiéis, eles são verdadeiros. Nossos corações têm que estar preparados para ouvir e para obedecer ao Senhor. E por último, eu quero ler convosco um texto da palavra de Deus, que é 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 15. Paulo diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O apóstolo Paulo escreve algo lá do coração. Paulo fala de alguém, ele expressa ser alguém que aprendeu o que é renúncia pessoal. E eu vejo renúncia pessoal como a maior virtude de um homem de Deus. A maior virtude que um homem de Deus pode ter é quando ele sabe renunciar a si mesmo para servir a Cristo. Lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 1 e 2, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que preocupeis com a vossa vocação. Quem de nós, estando preso, está preocupado com a vocação dos outros? A gente está preocupado com um advogado, alguém que ora por nós, alguém que nos tira da prisão. Mas Paulo, preso, preocupa com a vocação daqueles que ele ganhou para Cristo. Portanto, meus irmãos, eu refleti com os irmãos. Breve reflexão, 4 textos. Mas eu quero orar por você, para que nós possamos ser crentes de verdade, não apenas de aparência. Senhor, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que assiste este vídeo agora. Derrama tua unção, tua graça. Ensina-nos a ser crentes de verdade. Eu te